Olá, seja bem-vindo aqui a ZY3, a sua rádio. Hoje aqui nós estamos com o Lúcio, contador, né? Isso, diácono da igreja, pai de família. Nossa, tanta coisa, tanto papel, né? Lúcio, se apresenta aí para nós. Boa tarde, meu nome é Lúcio, sou casado há 27 anos, tenho 2 filhos, tenho uma empresa de contabilidade, onde sou sócio da minha filha. Trabalhamos eu, minha filha e minha esposa. Sou diácono da Igreja Evangélica de Pinheiros, aqui em São José dos Campos. E para mim é uma satisfação. Nossa. Uma honra receber esse convite aqui, Paulo. Ah, tá ok. Muito Muito bom obrigado estar com por vocês. você ter respondido a esse chamado, né? Muito bom, eu que agradeço. Aqui na nossa rádio, na ZY3. E hoje nós vamos falar um tema muito legal o tema, né? O tema que nós vamos abordar aqui, a casa na rocha, né? E você já, só na sua apresentação já fiquei abismado. Porque você já falou assim, eu trabalho, sou sócio da minha filha, trabalho com a minha filha e minha esposa. Quer dizer, não dá nem para falar assim, eu vou sair do trabalho, esquecer os problemas, vou chegar em casa. Mesmo a gente querendo não misturar, não a gente querendo, acaba misturando. não tem jeito, né? Sai de manhã, fala O problema, do trabalho. o problema começa lá no trabalho e acaba chegando em casa. Chega na hora do janta, fala assim, e aquela DARF, pagou, não pagou? É verdade. Lá no trabalho vai fazer uma reunião. Olha só, eu tenho uma questão pessoal aqui para trazer na reunião. E aí você vou de manhã caminhar com a esposa, ao invés de falar das coisas de casa, a gente vai falar da empresa. Então, não tem como não misturar. Mistura. E isso daí o pessoal ainda, nas empresas a gente costuma, né? Eu dou consultoria em algumas empresas, aí o pessoal fala assim, vamos transformar a empresa numa grande família. Eu falo assim, para transformar numa grande família, vocês vão ter que ouvir muita coisa. Tem o estresse, né? Porque às vezes você tem um problema familiar dentro de casa e você tem que chegar na empresa, você tem que deixar o problema familiar para você poder trabalhar. No seu caso, fica difícil, né? É difícil. Mas vamos falar do assunto de hoje, que é a casa na rocha, né? Casa na rocha. E você preparou um texto aí para a gente poder estar falando aí? Que texto que é? Mateus 7, vou ler. Você que está nos ouvindo, nos acompanhando. Mateus 7, do versículo 24 ao versículo 27, diz assim: Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa. E não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Essa é a primeira parte do homem que escuta as palavras. E aí, depois do versículo 26 diz assim: E aquele que ouve estas minhas palavras e não a cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua ruína, a sua queda. Nós vemos a diferença aqui, Paulo. Primeiro, no versículo 24, todo aquele, pois, que escuta. Depois, no versículo 26, todo aquele que ouve. Então tem uma diferença. Escutar é diferente de ouvir? É diferente de ouvir. Nós estamos aqui falando, conversando, estamos escutando, por exemplo, agora, um carro que está passando lá. Então nós estamos ouvindo os ruídos, mas não estamos captando com atenção. O escutar é você prestar atenção naquilo que eu estou falando e entender tudo aquilo que eu estou falando. Interiorizar. Interiorizar. Você colocar para dentro tudo aquilo. Isso é escutar. O ouvir é você ouvir os ruídos e não captar, não colocar para dentro, como você falou, a instrução do som. Essa é a diferença. É igual quando a mulher chega em casa e fala assim, você tá me ouvindo? Ouvindo eu tô, escutando não, né? O cara tá escutando, tá vendo o jogo de futebol ali, tá vendo o time, tá me ouvindo? Tô ouvindo, mas escutando não mesmo. Tô escutando, tô ouvindo. Ah, entendi a diferença, muito bom saber muita gente disso. fala que eu te escuto, né? Fala que eu ouço, é diferente. É diferente. Legal. Então, pelo que está aí no versículo bíblico, dá para perceber uma coisa aí, né, Lúcio, que não tem rotina, né? A vida tem rotina ou não tem rotina? Não tem rotina. A gente pode dizer que existe uma rotina temporária. A gente passa por um breve tempo ali uma rotina. Porque nós reconhecemos, trazendo para o casamento,
quando se fala da rotina, a minha vida é uma rotina. Mas no final, depois de tantos anos de casados, a gente olha e fala assim, quantas vezes, né? A gente fala para a esposa e a gente escuta, olha, você não é mais o mesmo. Ou seja, você mudou. E como que a gente vai conviver com essa mudança? Então, a gente entende que não é uma rotina. Não existe rotina. Não existe a pessoa rotina. que não percebeu a mudança. Não percebeu. Você sabe que é um troço meio engraçado isso, né? Porque o pessoal fala assim, quando falam de casamento, né? O homem, ele olha para a mulher lá e ele fala assim, essa é a mulher perfeita para eu casar, né? Para que eu possa casar com ela. E achando que ela nunca vai mudar. E a mulher parte pro casamento olhando pro caboclo falando assim, esse cara aí, olha, tem futuro, eu vou mudar ele, né? E aí as coisas vão entrando no casamento, um achando que pode mudar o outro achando que nunca vai mudar e vira aquela confusão toda, né? Então a vida é cheia de mudanças. É cheia de mudanças. Você faz um projeto, vou casar com essa mulher, você escolhe o tipo da esposa, mas ela vai mudar. Ela vai mudar, a visão muda. Vai mudar. Muitas vezes a mudança por causa da formação, por causa das circunstâncias de vida, por conta de uma área profissional que necessita mudança, necessita de transformação, e a pessoa não é a mesma. Eu estou casado há 27 anos, com a mesma mulher. Nós nos conhecemos, eu tinha 18 anos, ela tinha 16, e passamos por mudança. A Ana Paula que eu conheci com 16 anos, não é a mesma Ana Paula que eu convivo hoje. Hoje ela com 47 anos. Você vê, né? E quando a gente pega, a gente vai, tem aquela frase, né, que o pessoal fala assim, né? Poxa vida, com a visão que eu tenho hoje, né? Se eu tivesse essa visão que eu tenho hoje lá com 20 anos, eu não cometeria tantos erros assim. Isso mostra que, na verdade, a gente muda pra caramba. A gente muda. Muda. É solteiro. Aí você deixa seu pai e sua mãe, une com uma mulher, você tem uma cultura, ela tem uma outra cultura, você vai ter que adequar as duas culturas ao casamento. Já gerou uma mudança. Sim. Já são duas pessoas que a palavra diz que deixa pai e mãe, une a sua mulher, e ambos serão uma só carne, já houve uma mudança. Concorda? Sim, já tem uma uma mudança. Estou numa rotina, agora minha rotina é de casado. Não, vem o filho. Aí pronto. Há uma mudança. Há uma mudança, né? O pessoal casa muitas vezes e fala assim, eu quero ter filho. Aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí vem o filho. Aí o filho dá aquela mudança completa, né? Total. Você vai ter que organizar um cômodo da casa. Você não acordava de noite, você vai ter que acordar. Porque você vai ter que ver se o filho está bem, se ele não está bem, e já mudou. Aí vem a época dele começar a andar. Antes dele andar, ele começa a correr. Porque sai correndo. Sai correndo. Sai correndo. Aí depois de um tempo ele aprende a andar. Aprende a trocar os passos. Então, a gente chega à conclusão já aqui que a nossa vida já não é rotina. Cada dia tem uma novidade. É porque assim, nós vemos, mas não enxergamos a mudança. Assim como ouvir e escutar é diferente, ver e enxergar é completamente. Por isso que muitas vezes Jesus falava, né? Aqueles que têm ouvido, ouçam. Né? Aqueles que têm olhos, vejam. Porque você passar os olhos em cima de uma informação não significa dizer que você absorveu ela, que você entendeu ela. Né? Você vê uma paisagem, você pode olhar ela e para você não quer dizer absolutamente nada. Para outros pode dizer muita coisa. Outras pessoas podem enxergar muita coisa. Enxergar muitas coisas. É diferente. E aí se você curtir, se você aproveitar esse momento, você vai lembrar, você vai ver todos os passos, todo o crescer. A criança, bebê, depois a criança pequena, depois vem a pré-adolescência. E como você vai lidar com um pré-adolescente? Pré-adolescente, né? Já cresceu, não é fácil, né? Já acha que sabe tudo, já acha que é o dono da razão. Como você vai lidar com isso? Vai te contestar. Não vai te contestar, não, pai, não é bem assim. Então aquele pai que era herói, que era o super protetor, o que resolvia os problemas, já não é bem assim. Virou careta no meu tempo, a gente chamava de careta. Virou, né? careta. Esse velho é careta. Tá totalmente por fora, tá antiquado. É o que sei de tudo. Aí quando eles veem a maioridade, que começam a responsabilidade, uma outra mudança. Agora eu sou maior, agora eu tenho que trabalhar,
eu tenho que estudar, preciso me formar. Então, a rotina, nós temos um filho adulto hoje em casa. Nosso filho está com 25 anos. A filha completa 27 anos amanhã. A filha é mais velha. E o filho 26 na próxima semana. Então, tem 2 filhos adultos. Já passamos por todo esse mar de mudanças. Todo esse mar de mudança. E hoje a gente vive. A gente fala que é uma rotina, mas é mudança. Aí você tem, além de você sair de uma casa que você tinha uma cultura, se você faz uma aliança com uma pessoa que tem uma outra cultura, aí você vai estabelecer novos padrões de convivência, né? Porque se eu estou lá com a minha esposa ela foi educada, ela foi aculturada numa rotina, numa determinada situação, eu fui aculturado em outra, quando a gente junta ali, nós precisamos de um entendimento para criar uma nova... A nova cultura. Uma nova cultura. Criou-se uma nova família. É uma mistura. Uma mistura. Fez a mistura e aí vamos tocar para frente. Só que essa mistura ela vai se modificando ao longo do tempo. Ela tem o trabalho dela, eu tenho o meu trabalho, a gente vai vendo as coisas, vai absorvendo, por mais que a gente esteja ali dentro do casamento, quando você sai para trabalhar, você está em outro mundo, ela sai para trabalhar, ela está em outro mundo. No seu caso, não, né? No seu caso... Sai de um mundo residencial, vai para o mundo profissional. O seu escritório não fica na sua casa, não, né? Porque senão aí já... Não fica. Agora, por incrível que pareça, a gente trabalha na mesma sala. Então aí tá vendo. Agora você vê o conflito, o choque de culturas. Falando aqui, eu lembrei de um casal, eles têm... acho que hoje 32 anos de casados. Marcos e Kátia, eu posso até citar nomes que são meus amigos, são muito chegados, são irmãos em Cristo. Então, eles falam que casaram, aquela festa toda, né? Teve todo o cerimonial, toda aquela coisa, foram para a lua de mel, tudo lindo e maravilhoso. Quando voltaram, falaram assim, agora vamos fazer compra para casa. Vamos lá, vamos junto, meu bem, vamos, tudo bonitinho. Chegou no corredor do açúcar, um pegou o açúcar cristal e o outro o açúcar refinado. Mas como assim? Mistura os dois. Não, em casa minha mãe me acostumou com açúcar cristal. Não, Pronto. Eu só uso açúcar refinado, já deu o primeiro conflito. O primeiro conflito, logo na primeira compra. Voltando à lua de mel. Então você vê que nós somos diferentes. E se adaptar, se tornar uma só carne e conviver, não é fácil. É um desafio diário. Eu tenho que acordar todos os dias dizendo, hoje eu vou amar a minha esposa. E a esposa da mesma forma, hoje eu vou amar o meu marido. Então o amor é uma opção. É uma opção. Eu decido. E é atitude, não é sentimento. Sentimento não... É atitude. Eu falar, eu amo. Sentimento não muda o mundo, né? Não eu tenho uma muda. vontade tão louca de mudar o mundo. Assim, tudo bem, o que você está fazendo? Estou sentado aqui na sala do sofá. Estou na vontade. Não vai fazer nada, né? Não vai mudar atitude, nada. é ação. Entendi. E falando de rotina e tudo mais, nós estamos aí numa época, né, bem complicada, né? Apesar que, graças a Deus, nós estamos gravando aqui, já está terminando essa época. Mas, de repente, a gente se viu todo mundo forçado a entrar numa situação de rotina que ninguém estava preparado, né? Exatamente. E aí, como é que fica? Aí a gente volta para o texto. Onde está construída a sua casa? Ela está construída sobre a rocha ou sobre a areia? Se ela estiver construída sobre a rocha ou estiver construída sobre a areia, o vento, a chuva, vai vir tanto para a casa que foi construída na areia quanto para a construída na rocha. Agora, como que eu vou trazer isso para o prático? Porque é muito bonito a gente ler aqui e entender a diferença entre escutar e ouvir. E na prática, como que eu faço? Como que eu vou fazer isso nessa pandemia? Como que eu vou... Que é a diferença de férias. Fica em casa. Hoje a gente está falando de 70 dias em casa.
Que férias, hein? Você não queria férias? Tá aí, ó. Você não reclamou que trabalha e não para? Segunda-feira tá tão difícil, eu não quero trabalhar segunda-feira agora. Você, né, já não sabe mais nem a segunda, domingo, sábado, ninguém sabe que dia que era. Todo mundo louco para que seja. Quero saber qual é a segunda-feira que eu vou trabalhar. Por quê? Nós nos descontraímos, mas nessa época, o suportar em amor, o casal, suportar em amor o filho, muitas coisas você não via, você via, mas não enxergava. Hoje você enxerga. Hoje você vê mais latente o defeito da esposa, é muito mais aparente, muito mais exposto. O defeito do marido, meu defeito, hoje é muito mais exposto. Os defeitos do meu filho são muito mais expostos, porque antes saía de manhã, ia trabalhar, a esposa ficava, cuidava do filho, levava o filho na escola, ou a esposa ia trabalhar também, voltavam os dois no final do dia junto com o filho, e aí iam falar do dia, das coisas, estavam mais cansados, pouco tempo para o relacionamento. Com a pandemia você tem que dormir junto, acordar junto, andar junto dentro da casa, e como que você vai passar por isso? Aumentaram-se o índice de agressão à esposa, à mulher. Aumentou o índice de divórcio. Os filhos estão sofrendo todos os estresses porque eles absorvem tudo isso. A gente fala, nosso filho não está vendo. Ele vê e ouve tudo e guarda tudo. Quanto mais novo ainda, tem um poder maior de absorção das coisas. E você falando dessa forma, Lúcio, porque muitas vezes, quando a pessoa está numa situação social diferente, em que eu estou em casa, eu estou convivendo lá com a minha família, mas aí eu vou para o meu trabalho, quer queira, quer você não queira, você vira uma chave dentro de você. E você então dá uma desligada. E você aí, aquilo que, por exemplo, aconteceu de manhã, né, você pode, durante o seu trabalho, digerir aquela informação. Você pode trabalhar melhor aquela informação. Alguns desligam, não tá nem aí, né? Desliga, deixa para lá. Aí quando eu volto para casa, eu vou ver o que eu vou fazer. Outros já vão tendo um tempo para absorver aquilo e trabalhar aquela informação. Agora, quando você está numa pandemia, que você está lá confinado, parece um Big Brother, né? Você está lá, um Big Brother, você não pode sair, está todo mundo confinado, aí as brigas começam a acontecer. Por quê? Porque não há tempo de você, na realidade, absorver aquela situação. Exatamente. Você começa a ficar em contato, em choque. Né? Às vezes, eu me pego dessa forma. Às vezes eu acordo de manhã, eu olho no espelho e falo assim, cara, você tá mal hoje. É bom você nem falar com você mesmo, que eu não quero ouvir a sua voz. Eu não quero ver você. Eu não quero ver você. Tem dia que a vontade da gente é ficar lá trancado dentro de casa, mas eu não quero saber de nada, não quero ouvir, não quero telefone de jeito nenhum, tal coisa. Tem dia que você acorda, parece que você viu o passarinho verde. É hoje que vai acontecer, é hoje. Então isso acontece com a gente. Até conviver conosco é complicado, porque você tem os seus altos e baixos. Agora você imagina você convivendo com seus altos e baixos, convivendo com uma pessoa 24 horas do teu lado. E aí o que acontece? A pandemia gerou pânico em muita gente. Fica em casa. As pessoas com medo de sair de casa por conta de um vírus. Que segundo pesquisa, ele vai embora com água e sabão. Basta você lavar. Lavou, acabou. Com água e sabão, o vírus vai embora. Só que a minha rotina, ela mudou? Mudou. Eu tenho o meu trabalho, eu vou atender um cliente ou outro. Os clientes sem atendimento eu não consigo ir. Mas assim, em casa, a minha rotina de manhã, eu faço exercício. Saio para caminhar com a minha esposa. São 24 horas, né? Saímos para caminhar, às vezes a gente corre um pouquinho, muitas vezes a gente, uma vez por semana, pelo menos eu gosto de pedalar, a gente vai pedalar. Por quê? Porque o esporte traz a sensação. Isso é muito importante a prática de esporte. É muito importante. É importante, mas muita gente entende que tem que ficar em casa e não sai. E aí, esse estresse aumenta, porque eu vou ter que estar em casa, eu não vou sair. E nós vimos estatísticas que pessoas foram infectadas dentro de casa. Como é que pode isso, né? Foi um entregador de pizza, né? Como que a gente vai entender? Foi um entregador de pizza, que estava lá trabalhando para você. Foi lá no açougue, a sacolinha que veio do açougue. No mercado que você foi, que atendeu. Não tem como. Loucura isso, né? Uma loucura. Isso é uma loucura muito grande. Nós temos que entender a soberania de Deus sobre todas essas coisas
entender que a minha esposa não é minha inimiga, foi a pessoa que eu escolhi para viver o resto da minha vida, numa aliança que até que a morte nos separe, e nós temos que nos esforçar, porque precisa de esforço, para cuidar dos nossos filhos, para educarem os nossos filhos, para a gente conseguir passar por essa pandemia. E isso que você estava falando aí é muito interessante, porque quando a gente vai falar de coaching empresarial, né, eles falam assim, né, se você quer que dê certo, você tem que batalhar, você vai fazer dar certo, você tem que botar pensamento positivo e começa a trabalhar em cima daquilo. Você vai, todo quanto é coach, fala exatamente a mesma coisa. Você tem que acreditar em você. Você tem que acreditar em você, você também tem que acreditar, não sei o que tem. Aí chega na hora do casamento. Eu posso, eu consigo. Eu consigo na hora do casamento. E fala assim, mas eu não quero. Bom, então, se você não quer, vai ser muito difícil realmente, porque a pessoa já colocou dentro de si que não quer. E o casamento, ela é assim, eu quero fazer dar certo. Exatamente. Então você tem que batalhar todo dia para fazer dar certo. Então, uma coisa que você estava falando da aliança que eu achei muito interessante, como é que é a história da aliança do casamento? A aliança, ela não tem começo nem fim, né? Ela não tem um início e um final, é um círculo. Ela é diferente de um contrato. Contrato você assina, você rasga, você anula. Quando a gente vai fazer um contrato comercial, você fala assim, ó, a hora que as partes chegarem lá em algum momento que alguém descumprir esse contrato, divergiu, você pode pedir a rescisão do contrato, 3 meses você põe uma cartinha, depois de 3 meses você encerra o contrato, qualquer coisa você deixa o foro lá da comarca para poder dirimir qualquer dúvida, não é isso? Exatamente. Só que na certidão de casamento não tem nada disso, né? Não tem. Você vai lá e fala assim, ó, nessa terra, humanamente falando, é possível. Você vai lá num cartório e fala, ó, quero divorciar, divorciou. Mas você tem uma aliança. O vínculo ele vai ficar pro resto da vida, não tem jeito. Você fez uma aliança. Você vai trocar, você vai terminar porque você não gosta mais. O que aconteceu nesse tempo? Eu e minha esposa, a gente viu que a gente mudou ao longo dos anos. Minha esposa hoje é formada em psicologia. Então, de um tempo ela começou a me analisar, olhar. Pronto. O que será que ele está pensando? O que ele quis dizer? O que ele quis dizer? Será que... Onde que foi, né? Aí nós começamos a, direcionado com a psicologia, baseado na palavra de Deus, nós começamos a entender qual é a sua intenção nessa fala. Porque às vezes eu falo, mas a minha intenção com essa fala foi a melhor. Mas eu não expressei para ela, não consegui transmitir para ela. A gente falar de boas intenções, o inferno está cheio, dito popular. Mas se ela entender qual é a minha intenção, se eu entender como ela funciona e como eu funciono, se ela entender como eu funciono, eu vou te dar um exemplo. Vamos fazer uma viagem? Vamos. Olha, nós vamos viajar para o Rio. Ah, legal, a gente vai lá no Rio, vai chegar lá, vai fazer isso, vai na praia, vai lá em Copacabana, vai naquele bairro bom, vai ver lá o Maracanã, vai assistir um jogo do Flamengo e tal. Eu pensei no momento lá. A minha esposa já pensa diferente. Como é que nós vamos fazer para sair daqui para ir para o Rio? Quanto que nós vamos gastar? Onde que nós vamos parar? Eu não pensei nada disso. Eu penso assim, na hora que der fome, para. Se faltar gasolina, procura um posto de gasolina e para. E não tem problema. A minha esposa já é diferente. Ela já quer saber qual o roteiro, quanto tempo a gente vai gastar daqui lá para chegar lá. Quando chegar lá, onde nós podemos ir? Vamos em tais lugares, que dia. Então, para eu entender que ela é de processos, que ela pensa muito no processo, e eu penso no resultado. Conquista, eu penso no resultado. Se a gente conseguir entender a intenção do pensamento, a gente consegue melhorar o nosso convívio. Você falando desse jeito aí me parece uma coisa que meio de marketing, né? Porque nas ferramentas de marketing, eles dizem assim, você quer levar uma informação, uma comunicação para uma pessoa, para um público. Você precisa entender como que aquele público pensa, como que ele reage, e você tem que colocar a sua comunicação de acordo com o que o teu público vai entender. Com a expectativa dele. Com a expectativa dele. Não adianta eu colocar alguma outra coisa do meu gosto se eu não vou atingir o público que eu quero. Isso, quando eu trabalhava em empresa multinacional, e lá na década de 80 tinha os jornalzinhos do sindicato, né? E você sabe que o jornalzinho de sindicato não é um primor de língua portuguesa.
né? Não é um primor de língua portuguesa. E às vezes o pessoal ficava reclamando, né? Mas o cara, olha só a forma com que ele está falando. Mas aí o cara que mexia lá na parte de psicologia, ele falou assim, ele está certo, ele quer atingir o público que é fiel a ele. Então ele não pode utilizar um linguajar diferente do público que ele tem como alvo, senão ele nunca vai fazer a comunicação chegar. Então quando a gente está querendo conversar com alguém, falar com alguém, a gente precisa colocar essa informação de uma forma com que a pessoa possa do outro lado entender. Você está vendo o vídeo aí? Então essa é a questão. Essa é a forma. Então nós temos que pensar, a gente faz uma pauta, a gente estabelece um roteiro, a gente vai trabalhando para quê? Para que a gente possa atingir você de uma forma positiva e levar uma mensagem para você de uma forma positiva. Exatamente. Né? Eu falar para minha esposa, eu já sei que ela pensa em processo, eu tenho que pensar de que maneira eu vou falar com ela que ela vai me entender melhor, que é para a gente não brigar. Porque às vezes a gente briga, a gente discute por pequenas coisas. A gente tem as nossas razões, a gente tem os nossos valores, porém a gente acaba contundindo porque um não entende o valor que o outro enxerga e vice-versa. Assim é um casamento. Como fazer para dar certo? Primeiro construa seu casamento na rocha. Quem é a rocha? Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é a rocha. Porque se meu casamento está pautado, está construído, está alicerçado numa rocha, Jesus Cristo, ele vai ter o vento? Vai. Vai ter a crise? Vai. Vai ter o desentendimento? Vai. Vamos passar pela pandemia? Vamos. Mas nós vamos superar, porque Jesus Cristo vai nos ajudar. E tem um outro detalhe, né? A pessoa que nunca tem dinheiro, você quer conhecer como é que ela é, dá dinheiro para ela. Exatamente. A pessoa não tem poder, você dá dinheiro para ela, você vai saber como é que ela age. Isso é muito comum. Por exemplo, nas indústrias, você pega um operador de máquina lá, o cara é fera como operador de máquina. Aí o superior fala assim, preciso colocar um encarregado aqui. Então eu vou pegar aquele melhor operador que eu tenho lá e põe ele como encarregado. Nossa, às vezes desgraçou o negócio, desgraçou o departamento dele. E pior que com as leis trabalhistas, você não pode devolver ele para o cargo, né? Ou você manda embora ou você fica com aquele cara lá parado. Então às vezes você perdeu um grande operador e ganhou um péssimo encarregado. E você vai ter que mudar todo o teu processo. Você tem que mudar todo o teu processo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso daí? A pandemia também ela veio para revelar um pouco daquilo que nós somos. Exatamente. E aonde que a gente está alicerçado. O que precisa mudar. E o que precisa mudar. Porque muitas vezes a gente está num trabalho, né, que a gente fala de rotina, mas pelo que nós acabamos de falar aqui, não é rotina. A gente está num lugar, daqui a pouco está fazendo uma coisa, está fazendo outra. Então, quer dizer, essa série de atividades que a gente acaba fazendo no nosso dia a dia não permite com que a gente se conheça. E conheça os nossos limites, muitas vezes. Porque a gente não tem tempo para parar para pensar e raciocinar. E aí, quando a gente fica parado numa pandemia, olhando para a televisão, e muitas vezes eu vou falar uma coisa, desliga a televisão, pelo amor de Deus. Desliga. Põe no canal aí das Y3 aí que você vai se dar melhor. Né? Então, quando a gente se depara com isso, a gente começa a ver o problema das outras pessoas e você começa também a ficar irritado por você também. Exato. Porque você se torna uma pessoa que você começa a ver que você é completamente limitado. Você não pode fazer nada, você tem que ficar trancado dentro de casa, você não pode fazer nada. E você está apavorado, você está estressado, todo mundo está estressado. Muitas vezes em pânico. Todo mundo, às vezes em pânico, né? Não procurou a informação corretamente, e aí o que acontece? Gera esse estresse, gera todo esse problema que a gente tem, porque a gente não, na verdade, a gente não está alicerçado na rocha. Rocha que é Jesus Cristo. E estar alicerçado na rocha, eu entendo que primeiro você reconhecer que você tem os seus limites e o seu erro. Exatamente. Porque aonde a gente vai construir a nossa casa, a gente tem que saber aonde está o fundamento desse negócio. Então, eu falo assim, olha, eu tenho problemas, eu tenho dificuldades, eu sou limitado, então eu preciso entender como que eu funciono. Né? Muitas vezes, sem entender mesmo, a gente tem que fazer funcionar. Né? E colocar a nossa vida perante a rocha. Se todo mundo fizer isso, o que acontece? Pastor, estou chamando o pastor. Estou te promovendo, hein? Estou te promovendo, pastor.
tem que receber com alegria, né? Que boa coisa Amém, né? né? Se você não tiver alicerçado, vai ruir. Vai ruir. Vai ruir. Aí, Lúcio, o que que eu faço agora que eu casei porque eu não aguentava mais meus pais? Ih, arrumou outro Não problema. aguentava mais meus pais, encontrei uma mulher. A primeira mulher foi... Casei com ela. E eu vi que agora não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Tem jeito. Jesus Cristo. Ele vai consertar. Temos um tempo? Temos ainda. Vou falar um pouco do que Jesus fez na minha vida. Estava casado, já casamos em janeiro de 93. Quando foi em dezembro de 99, 6 anos depois, nosso casamento entrou numa crise. 6 para 7 anos. Entrou numa crise e nós nos separamos. Ficamos 2 anos separados. Por quê? Porque eu escolhi errado? Porque eu não soube escolher? Porque eu me precipitei? Porque eu casei novo demais? Não importa. Quando eu entendi o amor de Jesus, que ele é incondicional, e que através desse amor eu poderia ser renovado com amor e voltar a amar a minha esposa novamente e fazer a restauração do meu lar, eu não tive medo nenhum, não tive arrogância, prepotência, soberba nenhuma, reconheci que eu era pecador, precisava da graça de Deus e falei para minha esposa, você me aceita de volta? Mas eu quero reconstruir e quero voltar a amar você. E aí eu fui numa igreja onde o pastor pregou sobre os mandamentos recíprocos e o primeiro mandamento é amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Eu entendi o amor e eu falei, a partir de hoje eu decido amar a minha esposa todos os dias. E tudo se fez novo. Deus mudou a nossa história. Deus mudou a nossa... Nós estávamos caminhando a passos largos no pecado, nas nossas iniquidades, e esse Jesus, que é a rocha, que meu casamento hoje está alicerçado, o vento na primeira parte do casamento, ele bateu e derrubou, e foi grande a ruína da nossa casa. Mas o Senhor, ele fez tudo novo, e nós construímos a nossa casa na rocha. E hoje, para a honra e glória desse Deus vivo, que está presente aqui e que faz parte do meu casamento, nós estamos completando 27 anos de casado. E nós completamos em janeiro e agora em junho, vê como casamos errado, né? E amanhã a filha completa 27 anos. Então a gente casou, ela estava grávida, mas o Senhor, ele mudou toda a nossa história. Ele é fantástico. É fantástico. Ele é fantástico. Colocar, agora a nossa parte a gente tem que fazer. Eu tenho que colocar em ação esse amor incondicional de Jesus sobre a minha vida e transferir esse amor para dentro da minha casa. Eu decidi amar minha esposa. Eu decidi amar minha família. Eu decidi amar o meu lar. Vai vir a pandemia. Estamos passando a pandemia. Teve dia que eu estava entediado. No sábado à tarde eu falei para ela, eu estou hoje entediado. Eu preciso fazer alguma coisa. Ela falou, vamos caminhar. Saímos e fomos caminhar. Por quê? Porque você fica muito tempo ocioso sem fazer nada. E o sábado que você gosta, e eu gosto de pegar o sábado e ir pro meu futebol, que a gente tem um time de futebol que joga todo sábado nas Copas Sabadeiras, isso também parou. A gente ia com o time, voltava à tarde, tirava um descansinho, depois dava uma volta com a esposa, enfim. Agora a gente não tem mais isso. E como que a gente vai fazer sem isso, com a rotina de todos os dias estar em casa? Jesus Cristo. Decida amar sua esposa, decida amar sua família, e com certeza isso vai passar, que não é para sempre essa pandemia. E aí virão outros desafios, com certeza. Outros desafios. E você falando isso aí me lembrou 1 Coríntios 13, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, dos homens, dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como... Não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum.
Então, aí você vê, aí às vezes o pessoal até no mundo canta essa música do Renato Russo, né? E não sabe nem de onde saiu esse negócio, né? E não sabe nem o que é isso. Não sabe nem o que é isso, né? Então lá, olha, 1 Coríntios 13 é uma pancada, hein? Sem amor não tem valor. Fé é importante, caridade é importante, mas se você não tiver amor, esquece. Esquece. Não vai a lugar nenhum. Tá ok, Lúcio, obrigado pela sua visita aqui na ZY3, tá? Eu agradeço o convite. Tá? Muito bom. E vão ter umas outras oportunidades aí. E aí nós vamos, terminando esse vídeo, você que está nos assistindo aí, curta esse vídeo, compartilhe nas redes sociais aí, tá? E aqui é o Paulo, ZY3, e até uma próxima oportunidade. Até.